Então, pessoal, a Atlanta, ela é bem conhecida pelo papel importante que ela teve na Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, mas também pelo Civil Rights Movement, que foi aquele movimento, protestos e tudo para poder terem direitos civis para todos os cidadãos. Aqui, ó, essa rua aqui, ela é totalmente histórica, porque logo ali atrás, vou mostrar aqui para vocês, é a casa onde o Martin Luther King vivia. E aqui, ó, andando aqui, ó, aqui tem um sinal e logo aqui é o museu, o distrito. Ali do outro lado tem a igreja onde ele era pastor. Então toda essa rua aqui ela é totalmente histórica e voltada à história aí do Martin Luther King Jr., certo? Certo. Esse tipo de casa aqui é um modelo de casa onde as pessoas, que elas são chamadas de Atlanta's Blue Collars Laborers, né? Os colarinhos azuis de Atlanta, trabalhadores viviam. A típica casa de 1900, assim. Então, os trabalhadores mais simples viviam nesse tipo de casa assim, tá vendo? Bom, aqui foi a casa onde o Martin Luther King nasceu, ok? Ela está em construção nesse momento, ou melhor, está em construção, está em restauração nesse momento, como você pode ver. Tem um segurança que fica aqui, ó, justamente para preservar a história dele. Aqui é uma foto mais ou menos como é que era a casa original, então eles estão aí fazendo uma reforma. Bom, aqui, gente, tem um store, uma lojinha aqui que vende coisas de informação, né? Fotos e tal. Vamos ver se está aberto. Está aberto. Logo aqui na entrada da lojinha tem um quadro onde mostra um pouco dos princípios da não violência que era pregado e divulgado e propagado pelo Martin Luther King. Alguns livros aqui, ó, sobre direitos civis, incluindo aí o da esposa dele, Coretta Scott King. As canecas e tal. Aqui alguns livros infantis que contam um pouco de forma lúdica, né, a história aqui de Martin Luther King e também sobre os direitos civis, né. Galera, é interessante porque tem um quadro aqui que mostra um momento rápido da história. Esse quadro aqui, ele mostra a Martin Luther King junto com Malcolm X. Ambos tinham a luta pela mesma causa, que era pelos direitos civis, né, e também a luta dos negros americanos. Mas ambos usaram métodos diferentes. Ele usava um método muito mais agressivo e tentava conseguir os direitos guerreando, dando de volta na mesma moeda, que foi a mesma ideia de Muhammad, né, nessa questão da história do Islã. Guerra mesmo, sangue pelo sangue. E a Martin Luther, ele tinha uma pegada mais pacífica, que ele foi inclusive na Índia aprender os métodos de Gandhi. Então é interessante que aqui eles mostram muito, tem algumas partes que mostram aqui a diferença entre o approach, né, os métodos de Martin Luther e também os métodos de Malcolm X na luta contra o racismo. Meus irmãozinhos, ele tem 10 anos lá no Brasil, um livrinho bem didático que conta um pouco sobre a história de Martin Luther King, tá vendo? Até para eles praticarem inglês também. Então, é bem legalzinho. Então, nessa lojinha aqui, eles vendem livrinhos infantis também, enfim, livros de adultos, revistas e várias coisas legais sobre isso. Ou melhor, tá dando 2 graus com sensação de -3 e estamos aqui gravando conteúdo para vocês, hein? Então, qual é a consideração que eles têm que dar? Qual é o pagamento desse vídeo? Pagamento não, mas se vocês gostam do conteúdo,
Por favor, deixem uma curtida, façam comentários, se inscrevam no canal e compartilhem para quem acha isso aqui interessante. Pegou, né? Pegou. Pegou o código. Bom, bem-vindos aqui ao Distrito Histórico King, que aqui mostra o que acontece. Nessa esquina aqui é Ebenezer Baptist Church. Nessa igrejinha aqui, Martin Luther King foi pastor. Foi a primeira igreja dele como pastor. E aqui foi nessa igreja que ele começou o ministério dele aqui com os direitos civis, né? Que ele largou de ser pastor para focar justamente nesse novo chamado dele, que era lutar pelos direitos civis. E aqui, logo atravessando a rua, é a igreja, a mesma igreja, mas reconstruíram ela, que aí vem assim, mais de 1000 pessoas nos cultos aqui aos domingos. Ainda rola culto nessa igreja aqui. Mas basicamente você entra aqui nesse parque histórico, tem uma estátua muito interessante de um escravo, né? Muito bem feita, inclusive, essa estátua, por sinal, aqui. Tá vendo? E está escrito aqui, dedicada à memória de Martin Luther King pela sua coragem moral e nobridade de espírito, né? Enfim, não sei como talvez traduzir direito essa palavra. Mas o nome dessa estátua aqui, ela chama Behold. E no Distrito Histórico você encontra também coisas de Martin Luther King, sim, mas também coisas da época que eram históricas. Por exemplo, tem uma estação de Corpo de Bombeiros antiga, que é aquele prédio ali na esquina, tá vendo? Ali era um Corpo de Bombeiros de 1800 e pouco. Então, esse Distrito Histórico aqui inclui tudo que envolve a época ali onde o pastor e doutor Martin Luther ele viveu. E aqui do outro lado também é o prédio administrativo do Centro Histórico. A gente não vai entrar ali porque está fechado, mas as principais coisas aqui no Centro Histórico são igreja, ali é o túmulo dele e aqui o Parque Histórico. Também tem esse museu que a gente está agora, que conta um pouco de como foi toda essa marcha para conseguir a liberdade e direitos iguais. A gente veio aqui no museu, mas infelizmente está fechado por Covid. Vai ser Aqui é o túmulo do doutor e, como está escrito, reverendo Martin Luther King Jr. e a sua esposa também, com os versos que eu acredito que sejam os versos favoritos dele. O dele é: finalmente livre, finalmente livre. Obrigada ao Deus Todo-Poderoso, eu estou finalmente livre. E o dela agora primeiro permaneça na fé, esperança, amor. E desses três, mas o mais importante de todos é o amor. Porque foi aqui que ele nasceu, aqui que ele se desenvolveu, que ele aprendeu a adorar, desenvolveu habilidades, se entendeu como um servo da comunidade, iniciou, né, o seu projeto. Que essa rua aqui aconteciam muitas passeatas, né, pessoas carregando faixas aqui a respeito da liberdade civil e também sobre os direitos civis, né, entre os negros e os brancos.
Essa praça você pode ter uma visão geral. Aqui é a igreja antiga, o Ebenezer. Aqui é a igreja nova, onde acontecem os cultos aos domingos, né? Cabem milhares de pessoas. Logo aqui ao lado tem o Parque Nacional, né? Que é o museu onde a gente vai entrar. Bom, aqui é logo a entrada do parque. A entrada é gratuita. Vamos entrar aqui agora. Legal essa parte que fala, né, que a luta ainda continua, a gente tem que lutar pelos direitos humanos, e tem aqui uma das placas falando Who can take the lead in ending justice? Abra a porta e veja o futuro líder. E eu vi uma mãe com 4 crianças aqui, ela falou, vem aqui pro filho, e o filho veio e abriu, e ele se deparou com isso. Com um espelho, ou seja, você que está aí, você pode ser um futuro líder e combater o racismo. E ela fez todos os filhos fazerem a mesma coisa. Falou, vai e abre. Mas ele falou, tem um espelho, mãe. Ela falou, vai lá e abre. Ele tem que ver que ele é um líder e ele pode lutar contra o racismo pelos direitos iguais, que todos são iguais. Interessante aqui, gente. Aqui é como se fosse um tour, né, que eles fazem para mostrar a história de Martin Luther King. São estátuas, né? Eu acho muito legal porque aqui um pai ensinando para a filha um pouco da história, né, dos negros americanos aqui através das lutas aí que Martin Luther King liderou. Então é muito legal porque as famílias trazem os filhos aqui para mostrar como se hoje eles estão libertos, né, por conta dessas lutas aqui que teve no passado. Bom, aqui tem um timeline, uma linha do tempo dos anos 60, de 1960 até 68. Foram 8 anos muito intensos para Martin Luther King. Basicamente, durante esse período, ele começou algumas passeatas. Ele, lá no começo, foi preso por 70 pessoas. Depois, no ano seguinte, 700 pessoas participaram da passeata com ele. E ele foi preso novamente. E passou-se ali alguns anos. Ele se encontrou com o presidente 2 anos depois. Em 63 ele foi preso e lá na solitária, dentro da prisão, ele escreveu a carta, dentro da carta chamada Carta da Prisão de Birmingham. Em 64, 4 anos depois, ele foi a capa da Time Magazine, e ele também se encontrou com, ele estava dentro da Casa Branca quando o presidente Johnson assinou, quando ele entrou como presidente. E ele também foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 64. Isso eu estou falando de 4 anos, um período de 4 anos muito curto. Em 66 ele se moveu para Chicago e fez uma campanha lá para ter mais justiça em casas e trabalhos também para os negros. E ele foi atacado num boicote violento em Chicago por brancos. E ele recusou assinar um statement condenando o conceito do Black Power. Em 68 ele foi brutalmente assassinado e o presidente Johnson declara um feriado nacional por causa da morte dele. Até hoje temos o dia do Martin Luther King Jr. aqui nos Estados Unidos. Tem esse feriado, né? Então aqui é um resumão desde 8, 9 anos aqui de história do Martin Luther King. Essa sessão aqui mostra um pouco do trabalho que o Martin Luther King fez para os direitos humanos e os direitos civis, e também o presidente Jimmy Carter. Os dois eram pessoas que tinham um desejo muito grande de fazer um trabalho humanitário. Os dois nasceram na Geórgia, os dois viveram a segregação, branco e negros. Eram pessoas que estavam dos lados extremos, né? Mas que os dois lutaram para conseguir trazer melhorias, não só para cá, né, para os Estados Unidos, mas para o mundo também. E deixaram um legado. E ele ainda está vivo. Jimmy Carter é o presidente que mais viveu dos Estados Unidos. Ele ainda vive. 99 anos. E o Jimmy Carter deu suporte à causa do Martin Luther, porque o Martin Luther morreu em 69, 68, um negócio assim, e o Jimmy Carter foi logo depois presidente. Então, ele deu suporte a toda a causa do Martin, aliado à esposa dele, para que a causa dele não morresse junto com ele, sabe? Então... Bom, agora 3 da tarde, está aberto o tour aqui na Igreja Batista Ebenezer, que aqui é a igreja dele. How are you, sir? Good morning. Oh, good afternoon.
Bom, aqui ele está contando um pouco da história de Martin de uma forma resumida, da história dele aqui na igreja. Como ele conheceu a Coreto também e um pouco sobre a morte dele também. Então, ele está passando um guia aqui, ó. Alguns elementos da igreja para mostrar para vocês. Tragedy on top of tragedy. Now we're going to go back to Daddy King. How would you feel, Daddy King? Both of your sons are dead and you're still living. Think about it. Both of your sons are dead and you're still living. Half your family is gone. Only person left in your family is your wife and your daughter. Think about it. Daddy King. We let school out early that day, made everybody go home. Oh, really? I was in 7th grade in Long Island, New York. Okay, I awesome. never would have ever thought I'd be working here at the famous Ebenezer Baptist Church. Never in 1,000 years. So, but it's a pleasure and a blessing to work here. Awesome. O corpo de Martin Luther King, o caixão, ele sendo carregado justamente aqui nessa rua. Então ali milhares de pessoas se reuniram aí para seguir e fazer a carreata. Is anybody from their family still From the King family? involved with the church? I'm quite sure, you know, but I guess they way over the years. I guess maybe not. I don't know. I'm not quite sure. Okay. I know Bernice is in charge of the King Center. Because I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Let freedom ring from the